quem fez a quest da Hana Shirosato no arco de Inazuma partiu o coração no final dela quando... Bem, se você sabe, você sabe. Eu ainda guardo a máscara dela em um lugarzinho especial no meu bule de relaxar até hoje. Mas pra quem já desbravou as várias histórias do jogo, sabe que essa ideia de impurezas e purificação é algo bem recorrente na trama. E sinceramente, eu não duvidaria se isso já não fosse algo que os desenvolvedores do jogo tenham pensado desde o início. Nas Missões da Soros, descobrimos que muito tempo atrás houve um mal que saiu de uma fenda na região onde hoje é chamado de Reino de Farkert, da qual ainda estou fazendo um vídeo sobre. Na quest do Rei Dashlet, descobrimos que ela foi responsável por poluir o mundo com uma coisa chamada de conhecimento proibido. E na quest da Narida contra os Scaramucci, quando nos encontramos com Rukkhadevata na Irminsul, ela nos conta sobre a poluição da Irminsul. E tem duas coisas curiosas nesse local onde a Irminsul se encontra. O céu é vermelho como no Cataclisma de Canria, e ao fundo podemos perceber os mesmos cubos que a deusa desconhecida usou no Cataclisma e também para selar a irmã do viajante. Então será que a deusa desconhecida é responsável pela poluição pelo conhecimento proibido? Será que esse é o poder dela para controlar os sonhos e memórias de todos em Teyvat? Ou será que ela é a própria poluição ou foi corrompida por esse conhecimento proibido, assim como a Hana? Aqui é o Iron da DTS, e se ficou curioso sobre essa teoria, continua o vídeo depois da vinheta. Esse vídeo contém spoilers, então assista por sua conta e risco. Bem, sem dúvidas a deusa desconhecida é a personagem que mais desperta curiosidade na comunidade de Genshin. Tirando a cutscene inicial, ela não faz nenhuma aparição ao decorrer da história, e com exceção da Paimon e do viajante, ela nunca é citada por ninguém, o que cria toda uma aura de mistério ao redor dela. Quem é ela? O que ela é? De onde ela veio? E principalmente, por que ela destruiu Canria 500 anos atrás? Apesar disso, tem alguns símbolos e características muito marcantes dela, que nenhum outro personagem possui. O principal deles sendo aqueles cubos vermelhos e pretos que ela utiliza para aprisionar a irmã do viajante, ou o irmão dependendo qual dos dois você escolhe, e que são mostrados na famosa cutscene da destruição de Canria. Mas existe uma aparição desses cubos que pode ter passado despercebida. No fim da quest da Narida, quando entramos em uma memória da Loja Maior Rukkhadevata e somos levados a Irminsul após subir no Marco dos Sonhos, durante a cutscene você não consegue enxergar, mas se observar o céu atrás da Irminsul, antes de chegar no ponto da missão, você consegue ver os mesmos cubos que a deusa desconhecida usa. Vale destacar 4 pontos relevantes antes de partirmos para as teorias. 1. A Irminsul guarda todas as memórias e sonhos dos seres de Teyvat, como a própria Narida revela. 2. É dito que a Irminsul está sendo poluída. 3. Quando entramos nessa dimensão, estamos em uma memória ou sonho de Rukkhadevata. E 4. Narida diz que a própria memória está corrompida pela poluição. Ou seja, se considerar que estamos em um sonho, talvez os cubos sejam só uma forma do subconsciente da Rukkhadevata expressar a destruição da Irminsul pelo conhecimento proibido, assim como foi feito em um vídeo teaser da Mihoyo na apresentação desse arco, onde o Dr. diz que pretende destruir Irminsul e vemos ela queimando ao fundo. Assim como isso foi uma metáfora da Mihoyo, talvez os cubos sejam uma metáfora de Rukkhadevata, pois talvez ela estivesse em Canria durante sua destruição, já que ao que tudo indica, todos esses eventos estão conectados, mas isso fica para outro vídeo. Vamos considerar que nesse caso, isso não seja uma metáfora, e realmente a deusa desconhecida tem algo a ver com o conhecimento proibido e com a destruição da Irminsul. Então vamos lá. No início do vídeo, eu dei 3 possíveis respostas que explicariam por que esses cubos apareceram nos céus desse mundo, e acredito que todas elas estejam relacionadas umas com as outras. Celeste esconde algo. E se você duvida, basta ler a história do Orobashi, onde uma divindade bondosa acabou lendo um livro proibido, adquirindo um conhecimento proibido e foi sentenciada à morte. Ou seja, eles definitivamente não querem que as pessoas de Teyvat saibam desses segredos. Mas assim como Orobashi obteve esse conhecimento proibido por acidente, talvez outros seres tenham tido também. Ou simplesmente sejam inteligentes o bastante para deduzir e descobrir a verdade sobre Celeste por si mesmos. Sim, eles poderiam simplesmente matar todos que conhecem esse segredo, mas eles não são iniciantes e onipotentes para poder fazer isso. Afinal, durante a Guerra dos Arcontes, eles simplesmente se esqueceram da sentença de morte de Orobashi, e ela viveu muito tempo na superfície até ser morta pela Raiden Ei por um outro motivo qualquer. Acontece que em algum lugar bem no fundo da Terra, existe uma árvore que guarda em si forças misteriosas, sendo responsável pelos 7 elementos e por todas as memórias e sonhos de Teyvat, a Irminsul. Então se você não pode controlar a mente de todos, não seria muito mais fácil controlar aquilo que faz exatamente isso? A questão é como. E a resposta? O conhecimento proibido. Dizer que a Irminsul é poluída pelo conhecimento proibido é algo muito vago. Afinal, o que é esse conhecimento proibido? E vamos ignorar por hora o que exatamente possa ser esse conhecimento, e simplesmente entender ele como uma habilidade desconhecida que permite a deusa desconhecida controlar a Irminsul. Pois talvez o conhecimento proibido não seja só uma coisa, mas várias. Talvez seja sobre como controlar os elementos, talvez seja a origem do mundo e como Celeste chegou ao poder, talvez seja a própria existência da Irminsul, talvez seja algo relacionado ao céu falso citado por Scaramucci, ou talvez sejam esses cubos misteriosos que ela manipula. Podem ser várias coisas. Então a deusa desconhecida controla a mente e as memórias das pessoas para manter o segredo de Celeste intacto. Tá, mas é a Narida. Além dela ser extremamente inteligente, ela consegue controlar a Irminsul também. Então por que ela deixou isso acontecer? Além do fato da Narida ser a arconte mais nova, ela ficou presa no santuário de Surastana todo esse tempo. Apesar disso, sim, ela consegue navegar pela mente das pessoas e tem uma conexão com a Irminsul, mas a mente dela também está conectada à Irminsul, então o que ocorre com a Irminsul influencia ela também. Tanto que quando Rukkhadevata tem sua existência removida da Irminsul, Narida também se esquece dela, e o viajante apenas se lembra dela, pois sua mente não está conectada à Irminsul.
Irminsul. Tá, mas e depois que eles purificam Irminsul, por que a Nahida não faz nada? Em primeiro lugar, todos os Arcontes, inclusive ela, são reféns dos princípios celestiais, que podem ser entendidos tanto como as próprias entidades de Celeste, como as leis que eles defendem. Como é Celeste em si quem deseja esconder a verdade, seria uma lei deles não revelar nada sobre isso. E diferente dos mortais de Teyvat, ou mesmo de Orobashi, na época em que havia milhares de deuses disputando os 7 tronos, os atuais 7 Arcontes possuem toda a atenção de Celeste sobre si, sendo mais fáceis de controlar. Além disso, uma vez removida uma memória ou sonho, ela não retorna. Caso contrário, as outras pessoas de Sumero se lembrariam dos eventos que ocorreram, mas elas também não demonstram sinais de que se lembrem. Então será que a deusa desconhecida é responsável pela poluição pelo conhecimento proibido? A resposta é sim. Ela polui a Irminsul com sua habilidade, a qual chamamos de conhecimento proibido, por desconhecido que se trata, para controlar as memórias e sonhos de todos em Teyvat e manter os segredos de Celeste protegidos. Mas será que esse conhecimento proibido é mesmo dela? Será que ela é a poluidora? Ou a própria poluição? Eu não faço clickbait. Se a Hana Shirozato aparece do lado da deusa desconhecida no thumbnail, é porque em algum momento ela apareceria para fazer parte dessa teoria. E é aqui que ela entra. Seria a deusa desconhecida uma impureza, assim como Hana Shirozato? No fim da quest de Hana Shirozato, ela nos revela não ser nem humana e nem da espécie de Jaimiko, mas uma impureza das memórias de Kitsune Saigu, a sacerdotisa do santuário de Narukami, na época que Raiden Makoto ainda era Shogun de Inazuma. E ela se autodefine como um mal ao mundo que precisa ser purificado. Um mal ao mundo, tipo uma poluição que causa mal a Irminsul, que é purificada por Nahida? Ou um mal que destrói uma civilização? E Hana Shirozato era as impurezas de uma memória, como as memórias da Irminsul? Em nossa conversa pouco amigável com a deusa desconhecida no início do jogo, ela se define como uma sustentadora dos princípios celestiais, mas isso não garante que ela precise ser uma humana ou uma divindade. Afinal, Hana Shirozato também se vê como uma emissária. E assim como a deusa desconhecida é muito ligada à ideia de proteger Celeste, Hana Shirozato também era muito ligada à sua tarefa de proteger a Sakura Sagrada. Então será que ela seria as impurezas das memórias de alguém? Talvez do princípio primordial? Acredito que não, pois Hana Shirozato não tinha marcas de corrupção, e a deusa possui. Além dos cubos e dos portais que a deusa desconhecida possui, se você prestar atenção no braço dela, vai perceber que parece como se algo estivesse se alastrando de sua mão, querendo consumir o restante de seu corpo. Diferente de Hana Shirozato, eu acredito que a deusa desconhecida tenha sido corrompida pelo conhecimento proibido, o que explicaria também a personalidade vingativa e destrutiva dela, parecida com a de Scaramouche, que curiosamente tem a mesma marca de corrupção em sua armadura suprema, e que foi corrompido pelos Fatui e talvez pela própria Gnosis, ou mesmo por sua própria ambição, que como vimos no arco de Inazuma, tem um poder imenso e literal. Vale destacar também que na missão lendária da Raiden, enquanto estamos na mansão Kamisato, ela fala em um momento sobre a diferença para ela de sonhos e ambições, afirmando que sonhos são algo abstrato, são apenas um desejo, enquanto ambições são algo mais concreto, pois respondem como podemos alcançar um sonho. Ou seja, no mundo de Genshin, ambições realmente possuem poder. Outro local em que percebemos essa marca da corrupção é no despenhadeiro. Quando finalmente conseguimos escapar do fundo do despenhadeiro com a bússola mágica, somos atacados por espíritos que possuem as mesmas cores vermelha e preta da corrupção pelo conhecimento proibido. E nessa quest do despenhadeiro, descobrimos sobre a existência de um Yaksha, antigo companheiro de Shao, que enlouqueceu por estar naquele local, como se somente tivesse sido corrompida pelo fundo do despenhadeiro, que funciona como se fosse um organismo vivo, consumindo todos que ficam lá por muito tempo. Nessa quest, percebemos o quanto o despenhadeiro tem em comum com os deuses e com forças misteriosas, talvez com conhecimentos proibidos. Afinal, nas missões de Sorosh, ela revela que o mal que foi liberado veio das profundezas, e nós confrontamos a Ordem do Abismo. Além disso, a Irminsul também fica em algum local profundo, estendendo suas raízes até a superfície. Jolie nos fala sobre a erosão dos seres, que até mesmo divindades são vítimas da erosão, e por essa razão, elas não são de fato mortais. Essa erosão é física, assim como Clothar Alberite nos conta na missão Caribert, quando reclama que talvez o interior de seus braços já tenha se decomposto graças à erosão, apesar de ter sido amaldiçoado com a imortalidade por Celeste, assim como Densleif. Mas Jolie também nos revela que essa erosão afeta a mente e a alma. Então talvez a poluição que a deusa desconhecida causa na Irminsul também seja responsável pela erosão dos seres, pois ela poderia corromper a mente ao manipular suas memórias e sonhos, mas também poderia corromper seu corpo, já que a Irminsul é responsável pelos 7 elementos. Tanto que Eleazar foi uma doença que se originou pela poluição da Irminsul, assim como o definhamento e as desordens das linhas lei. Então ela pode ter criado a erosão ao manipular a Irminsul, ou ela pode ter sido corrompida pela própria erosão. Afinal, ela provavelmente é uma das 4 sombras brilhantes, e sendo quase tão antiga quanto o princípio primordial, ela é muito mais velha do que o próprio Zhongli. E pense que só o tempo que ele governou Liyue como Arconte foi de 3.700 anos. E o próprio Zhongli diz que a erosão se dá em razão do tempo. Eu defendo mais a primeira hipótese, de que a deusa desconhecida causa erosão pelo conhecimento proibido, justamente pela questão do tempo. Afinal, o tempo existe em todos os lugares, mesmo no plano de alquimia da Raiden Ei. Caso contrário, as coisas não se moveriam lá dentro. E apesar do corpo dela estar protegido, como a erosão afeta a mente e a alma, ela teria sido afetada se a erosão fosse causada pelo tempo. Mas o plano de alquimia é uma dimensão alheia a todas as outras, então talvez ela tenha conseguido se esquivar da influência da Irminsul ao pôr sua consciência em uma outra dimensão. Mas fala aí, e você? O que acha dessa teoria? Deixe nos comentários a sua opinião e outras teorias ou ideias de vídeo que queira aqui no canal. Lembrando também, inscrição, sininho e gostei estão logo aqui embaixo. E se quiser outros vídeos do canal, estão logo aqui em cima. Boa diversão e até a próxima!